Olá, estudante do 9º ano, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor Andrew e junto comigo hoje temos a presença da Elisângela, nossa intérprete de Libras, e juntos nós vamos levar para você um pouquinho da geografia. E nós já vamos apresentar para você os nossos objetivos da aula de hoje, onde vamos caracterizar o processo industrial e as revoluções industriais e sua relação com a globalização. Então nós vamos falar um pouquinho do processo industrial, das transformações do mundo nos processos produtivos e vamos relacionar isso com o mundo global. E aí nós também vamos promover uma relação entre o mundo globalizado e os aspectos locais. Para isso é importante que você sempre tenha em mãos seu caderno, caneta, lápis e borracha, para que você possa fazer as anotações e também eventuais dúvidas que venham a surgir ao longo da nossa aula. E a nossa reflexão inicial aqui, eu trago para você a seguinte pergunta que vai aparecer na tela. Os produtos que utilizamos em nosso cotidiano sempre foram produzidos da maneira atual? As coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia, como será que elas foram produzidas ao longo da história? Se a gente pensar no pão, se a gente pensar nos móveis, pensar nas coisas que nós temos na nossa casa, será que os processos produtivos sempre se deram da mesma maneira ou houveram algumas transformações ao longo do tempo? A partir dessa análise, dessa reflexão que você acabou fazendo, essa reflexão mental, eu trago para você aqui a definição de globalização, que é um conceito também importante para ser abordado, pois está relacionado às mudanças no processo produtivo que ocorrem de forma global. A globalização, ela está associada a um processo de integração social, político, econômico, cultural do mundo atual, aonde nós vamos perceber que empresas, que as informações, elas estão presentes no mundo todo. É claro que nações mais desenvolvidas vão estar mais ao centro do processo global quando comparado às nações menos desenvolvidas, pois para se ter acesso e estar integrado ao processo de globalização, a disponibilidade de capital é essencial. E aí a gente já fala do capitalismo, que é esse sistema econômico que regem as relações da nossa sociedade atual, aonde ele se intensificou na etapa do capitalismo. Então a globalização, ela se intensificou muito no sistema capitalista, pois as empresas buscam novas estratégias, buscam novas formas de aumentar o seu lucro. E uma dessas estratégias é se estabelecer em outros países. Para quê? Para terem acesso a novos mercados consumidores e também terem acesso às novas fontes de matéria-prima. E quando a gente fala em revolução técnico-científico-informacional, que é algo que está presente no cotidiano da sociedade, nós vamos perceber um avanço tecnológico que veio ocorrendo nas últimas décadas, aonde a tecnologia ela veio avançando, veio trazendo avanços muito rápidos. Como exemplo, eu trago para você o sistema de comunicações, aonde no Brasil, na década de 70, década de 80, nós tínhamos telefones públicos que eram movidos por fichas telefônicas, muito similares com moedas. E atualmente a sociedade ela dispõe de dispositivos móveis, de celulares, que servem para muito mais do que telefonar para as pessoas, mas também possibilitam a realização de serviços bancários, o envio de mensagens instantâneas, a integração e interação nas diversas redes sociais que existem aí mundo afora. Então é importante a gente perceber isso. E agora que a gente já percebeu, nós já temos essa noção de globalização, de revolução técnico-científico-informacional, atividade na tela para você, A revolução técnico-científico-informacional, iniciada a partir de meados do século XX e que ainda se encontra em fase de ocorrência, mudou o mundo em que vivemos. Apresente exemplos desta mudança no mundo. Então fale um pouquinho dessa revolução técnico-científico-informacional no mundo globalizado e de que forma ela contribuiu para as mudanças na nossa sociedade. O tempo está na tela e estamos aguardando você.
Muito bem, voltamos. Então, agora que você respondeu, vamos conferir a sua resposta por meio de uma possível resposta que eu apresento para você. Podemos destacar a evolução nos sistemas de transporte e telecomunicações, que resulta em uma maior integração social, econômica e financeira do mundo. Então, essas mudanças tecnológicas em uma série de áreas que possibilitam uma maior integração. E agora a gente vai falar das revoluções industriais. A gente vai perceber que quando a gente vier falar de revoluções, nós estamos falando de um momento histórico onde ocorreram mudanças significativas nos processos, no caso de revolução industrial, nos processos produtivos. E conforme você pode acompanhar na tela, ao longo dos tempos, estes processos produtivos sofreram transformações significativas. E nos momentos em que houveram grandes mudanças, nós temos aí uma revolução industrial, uma grande mudança. E aí a gente já consegue caracterizar por meio desta imagem que você está vendo do lado esquerdo da sua tela, que representa para você as primeiras fábricas estabelecidas na Inglaterra. A gente já consegue definir aí a primeira revolução industrial, que conforme você pode ver o texto do lado direito, essa primeira revolução industrial ocorreu em meados do século XVIII e baseou-se em larga escala no uso do carvão como fonte de energia para impulsionar máquinas a vapor. Então, o que aconteceu lá no Reino Unido, lá na Inglaterra, nesse período, 1770, 1780, nós tivemos uma mudança significativa no processo produtivo. As coisas que anteriormente eram produzidas de forma manual, de forma artesanal, de forma rudimentar, passaram a ser produzidas por máquinas. Mas estas máquinas, elas auxiliavam as pessoas nos processos produtivos. Então, essas máquinas tinham várias funções, nós podemos destacar inclusive nos meios de transporte as locomotivas a vapor, que eram movidas pelo carvão. E quando falamos no combustível da Revolução Industrial e falamos do carvão, temos que deixar muito claro que estamos falando do carvão mineral. É uma substância rochosa, uma rocha, que quando submetida ao processo de combustão libera uma grande quantidade de calor, por um tempo muito maior que quando comparado com o carvão vegetal, sendo que o carvão vegetal ele é proveniente da madeira, que foi parcialmente queimada para a retirada da umidade, e a sua finalidade não se aplica aos processos industriais, devido à sua baixa propriedade calorífera e também ao seu tempo de combustão ser bastante limitado. E quando a gente fala do carvão mineral como combustível da primeira revolução industrial, a gente tem que destacar que a Europa como um todo apresenta as maiores reservas de carvão mineral. Então, o combustível necessário para impulsionar essa primeira revolução industrial, ele encontrava-se disponível em abundância no continente europeu e também ali na Inglaterra. E aí a gente vai perceber que não apenas a disponibilidade de combustível, mas também a criação e o melhoramento da máquina a vapor tem um papel fundamental. E aí a gente vai destacar um personagem que desempenhou o papel mais importante da primeira Revolução Industrial, que conforme você pode vê-lo na tela, do lado direito, nós temos ali James Watt. E esse James Watt, em 1765, ele foi o responsável por aprimorar a máquina a vapor. Ele não foi o responsável pela criação da máquina a vapor, que conforme você pode ver ali, foi Thomas Newcomen, em 1698. Então a máquina a vapor foi criada em 1698, porém a sua eficiência ainda era bastante baixa. James Watt pegou este projeto, aprimorou ele, tornando ele eficiente para ser utilizado nos processos produtivos. E, inclusive, dá-se o nome de Watt, em homenagem a James Watt, a uma unidade de medida de potência. E aí, depois, o que aconteceu? Como a ciência ela vai avançando, ela vai evoluindo, nós tivemos um segundo momento marcado por uma série de mudanças novamente no processo produtivo. E essas mudanças sendo marcadas pela segunda revolução industrial, aonde neste momento da história nós tivemos o aparecimento da eletricidade, motores elétricos e motores a combustão interna.
Para isso ficar um pouquinho mais claro, acompanhe aqui na tela, ó. A segunda revolução industrial deu-se no final do século XIX e baseou-se no uso em larga escala do petróleo e da eletricidade como fontes de energia para máquinas muito mais eficientes e versáteis, como o motor elétrico e o motor a explosão. Então aí a gente tem o petróleo surgindo como combustível, o processo de refino do petróleo, a disseminação da eletricidade em forma de corrente alternada, possibilitando uma transmissão muito mais eficiente em longas distâncias, o motor a combustão interna sendo este que nós temos hoje utilizados nos veículos automotores, que são movidos a gasolina, óleo diesel ou ainda etanol. E aí nós temos também motores elétricos movidos à eletricidade, e estes sendo muito mais eficientes do que os então que utilizavam o vapor como principal combustível. E agora que a gente já conheceu primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, atividade na tela para você, ó. Revoluções industriais representam grandes mudanças nos processos produtivos. Assim sendo, compare a primeira revolução industrial com a segunda revolução industrial. Faça um comparativo entre essas duas revoluções industriais. O tempo está na tela e a Elisângela e eu estamos aguardando você. Muito bem, vamos conferir aqui a sua resposta. Vamos ver se o que você escreveu aí no seu caderno condiz com o que eu vou apresentar aqui para você, ó. Então, a primeira revolução industrial ocorreu em meados do século XVIII e ela baseou-se no uso em larga escala do carvão como fonte de energia para impulsionar as máquinas a vapor. Já a segunda revolução industrial utilizou eletricidade, petróleo e motores a combustão interna. Então você tem que ter colocado aí a possibilidade de que na primeira revolução industrial nós tínhamos ali o petróleo, o carvão mineral como principal combustível e as máquinas a vapor. E que já na segunda revolução industrial nós temos motores e equipamentos mais eficientes como os motores elétricos, os motores a combustão interna. E que esses equipamentos com uma melhor capacidade produtiva resultam também num aumento da lucratividade, numa maior produtividade das empresas que estão utilizando eles. Seguindo com a nossa aula aqui, nós vamos falar agora da terceira revolução industrial. Momento esse de importância significativa, pois ele é o mais contemporâneo que nós temos. Aonde, conforme você vê aqui na tela, a terceira revolução industrial ocorre desde a década de 70.
e destacam-se pelo uso de várias fontes de energia. A gente percebe que as indústrias, a partir da década de 70, passam a diversificar no uso de fontes de energia e também diversificam os seus processos produtivos. Não se concentram apenas no petróleo e seus derivados, na eletricidade, mas a gente passa a ter fontes de energia alternativas, o uso de biomassa, o uso do sol também como fonte de energia, para impulsionarem os processos produtivos. Mas a gente também percebe uma automação maior nas linhas produtivas, conforme a imagem que você vê aqui do lado direito da tela, aonde você tem a linha de produção de veículos, aonde a maior parte do processo de fabricação, de montagem desses veículos ocorre por meio automatizado, sem a necessidade da interação humana. Esses processos automatizados que ocorrem fazem com que a quantidade de pessoas necessárias para a produção seja menor. E ao invés de termos 10, 20, 30 funcionários para a realização de uma etapa do processo, nós temos uma máquina que consegue realizar esse processo com perfeição de forma contínua. E quando essa máquina necessita de alguma manutenção, nós temos apenas a necessidade de 1 ou 2 operadores para realizar a manutenção daquele equipamento que continuará produzindo por longas e longas horas, sem a necessidade de um descanso. A gente também percebe que entre as atividades típicas desta revolução, destacam-se a química fina, a microinformática, a microeletrônica, a robótica, telecomunicações, a biotecnologia, entre outras formas. Nós temos avanços na área médica, biomedicina, nanotecnologia, ou seja, componentes extremamente pequenos que são capazes de realizar grandes processos. E aí a gente pode pensar na própria informática, nos próprios computadores, que na década de 50, década de 60, ocupavam áreas muito grandes, eram equipamentos extremamente grandes e de custo extremamente elevado. E hoje, por meio de telefones celulares, que são extremamente pequenos, nós conseguimos realizar uma infinidade de atividades, que são muito mais rápidas, muito mais eficientes, quando comparadas às atividades que podiam ser desempenhadas pelos antigos computadores. Então a gente percebe essas grandes mudanças em uma série de segmentos produtivos. E ainda, quando a gente fala nessas revoluções industriais e no processo de globalização, a gente vai perceber uma relação entre as comunidades locais e aquilo que é global. E a gente começa a perceber uma série de mudanças nas relações entre o local e o global, pois as influências do mundo globalizado passam a atingir as comunidades e também influenciando na mudança daquela cultura local. E olha o que eu trago para você aqui na tela, ó. Então, é nitidamente perceptível que a cultura global está transformando as culturas locais, muitas vezes comprometendo tradições milenares. Existem casos em que os processos de culturalização, de novas culturas que estão sendo inseridas em comunidades tradicionais, muitas vezes acabam destruindo tradições que se estabeleceram ao longo de gerações, ao longo de dezenas, centenas ou até milhares de anos. E aí nós temos a indústria cultural, e essa indústria cultural ela tem um papel fundamental para as comunidades e para a disseminação do capitalismo e de uma cultura de massa. Olha o que é essa indústria cultural, ó. O principal objetivo é de desenvolver, criar por meio de rádio, televisão, cinemas, artes, livros, revistas, propagandas, estilos de vidas consumistas, além de formar novos padrões culturais ligados aos hábitos de consumo. Então a gente vai ter os veículos de comunicação inseridos na sociedade e fazendo com que elas tenham a necessidade de consumir esses produtos. Então, você vai ter meios de comunicação dizendo para as pessoas como elas devem agir. Então, nós temos aí a relação do local sendo diminuído, sendo reduzido e aquilo que é global estando presente na vida daquelas pessoas. E agora a nossa terceira atividade na tela para você. Confere aí. No atual momento, percebe-se uma relação muito próxima entre o local e o global.
Um dos elementos responsáveis é a chamada indústria cultural. Mas afinal de contas, o que é essa indústria cultural? Anota no seu caderno rapidinho que a gente já volta. Muito bem, a possível resposta que você poderia ter posto está aqui, ó. Que é uma área de atuação do mundo capitalista com o objetivo de criar, desenvolver e veicular por meio da televisão, rádio, cinema, artes, livros, revistas, propagandas, estilos de vida consumistas. Então, essa indústria cultural vai utilizar os meios de comunicação aos quais ela tiver acesso para apresentar os produtos ali que estão sendo comercializados e trazer a globalização e também os processos de consumismo para mais próximo das pessoas. Então, nessa nossa aula de hoje, nós falamos um pouquinho sobre o processo de globalização, as revoluções industriais, também a indústria cultural. Agradeço a você por ter participado da nossa aula, desejo a você um forte abraço e até breve!